Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Boa noite, meus irmãos. Nós hoje vamos falar sobre a missão da Igreja do Senhor Jesus. Em Marcos 16, de 15 a 20, diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós temos deixado a desejar como igreja, e principalmente eu não quero falar das igrejas de outros países, eu digo daqui do Brasil. A igreja brasileira, ela em alguns pontos tem deixado a desejar, e muito, porque nós voltamos àquele tempo de Jerusalém, quando a igreja que era de casa em casa passou a se reunir num determinado lugar só, vamos supor, num templo, num galpão, e dali então iam fazer as refeições e acharam aquilo muito bom e descansaram no templo. Deus mandou uma perseguição, muitos cristãos morreram e outros fugiram, porque cristão é gente, tem medo, e medo é algo que Deus colocou na nossa vida como uma defesa, para a gente se defender. E o que é que acontece? Saíram na estrada, mas só que crente, quem tem o amor de Cristo dentro de si, ele é um missionário, ele tem que falar de Jesus. E o que é que aconteceu? Chegou até aqui, nesta segunda etapa do Céu Azul, e estamos aqui reunidos como igreja aos domingos, às quartas-feiras, quando está aberto. Mas a igreja não é o templo. Vamos para frente porque o tempo é curto. A igreja não é uma instituição humana. Ela é um corpo vivo. Para melhor entender, a igreja não é uma organização, mas um organismo vivo. Quando entendemos ser a igreja uma organização, esbarramos em algo
criado, fundado por humanos. Daí, em algumas, há uma busca de poder. Poder com P minúsculo. Não o poder do Senhor, que é com P maiúsculo, mas poder para mim. Eu sou o líder, o poder para mim. Quanto mais gente dentro das quatro paredes, melhor para mim. Eu posso me apresentar como alguém que tem um grande rebanho. Quando entendemos ser igreja, um organismo vivo, passamos a nos colocar em nosso lugar. O lugar de membro de um corpo vivo, onde uma perna ajuda a outra, a mão lava o corpo todo, os pés carregam o corpo sem reclamar, o fígado fica doente e o músculo é quem recebe a injeção e daquelas que dói, e dói bastante. O músculo não reclama, pois é sua missão ajudar o outro. A igreja do Senhor Jesus foi formada por Ele próprio ao discipular alguns para lhes entregar a missão de ser instrumento dele na concepção, ou seja, no desenvolvimento da obra que é dele. E ele é quem realiza esta obra através de nós. O Senhor, quando convoca o servo para a missão, ele o capacita. E não só isso, ele o acompanha. Ele não deixa a sua ferramenta, ou seja, qualquer instrumento, para trás, largado no meio da obra. Antes de subir ao céu, deu a missão e mais, deu o poder para nós cumprirmos a missão. A igreja não funciona sem o poder, com P maiúsculo. Poder, com P minúsculo, que não é da ferramenta, mas do Espírito. E este poder, no sentido original, que é dínamos, explosão. Isso por ele, aliás, por isso ele é transformador. É a explosão, é o dínamos. Como se faz missão? Pode você me fazer essa pergunta. Com os pés dos que vão, com a oração e o sustento dos que ficam. Se você não pode ir, faça a sua parte. Ore, ajude a manter aquele que está se preparando para ir, ou está indo ou já foi. Rapidamente, para a gente entender. Os cristãos no mundo contribuem para missões 3% de tudo quanto ganham. Os muçulmanos contribuem para o aumento do islamismo 19%. Tem alguma coisa errada conosco. Temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta, sendo que 1/4, ou seja, 2 bilhões, nunca ouviram falar a palavra Jesus. Não é conhecer a história de Jesus, nem esse Jesus. Cabe a nós que temos este conhecimento, e não só isso, fomos salvos, transformados pelo seu amor, levarmos esta mensagem de salvação para eles. Os não alcançados, como já disse, precisam urgentemente de conhecer este amor incomparável de Deus que nos alcançou. Aqui, em nosso Brasil, temos ainda a liberdade para nos reunir, para falar das maravilhas que Deus tem feito por nós e através de nós e buscarmos a ajuda entre os irmãos. E quando ultrapassa a nossa condição, pedimos a Deus e Ele nos provê o que precisamos. Como disse no começo, o templo não é igreja, é apenas o local para nos reunirmos. Igreja somos cada um de nós quando estamos fora do templo. Igreja não é reunião de cristãos, mas cada cristão. Jesus não disse: vocês, quando estiverem juntos, reunidos,
devem ir pregar a mensagem de salvação. Não, ele disse, ide por todo mundo, esse ide é para cada um. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide ensinar e fazer discípulos. Quem quer for batizado será salvo e quem não crer já está condenado. Esta palavra de Jesus não foi para ser cumprida quando juntar um montão de cristãos e para ser cumprida só dessa forma. Não, ela é para ser cumprida por cada um de nós. Quando estamos juntos, melhor, porque até o incentivo nos torna melhor. Meus irmãos, vocês lembram dos 4 amigos que carregaram um aleijado, um paraplégico, tetraplégico, o nome que a gente queira dar, numa cama e levaram até uma casa onde Jesus estava pregando, falando para os maiorais, os doutores da lei, e eles desceram aquela cama diante de Jesus. Eles não sabiam o que Jesus ia fazer, mas eles estavam querendo que Jesus libertasse o seu colega, libertasse da doença, sei lá, alguma coisa. Jesus libertou das duas coisas, primeiro do espírito e depois do físico. Mas nós temos também um outro ponto para a gente refletir. Malaquias 3, de 1 a 5, mas de 1 a 3 você faça a leitura para não tomarmos muito tempo aqui, fala sobre que João Batista, logo no começo, porque ali era o anúncio da vinda de João Batista, que iria trabalhar o terreno para a vinda de Jesus. E esse Jesus viria como purificador e derretedor de prata. E assentar-se-á como purificador e derretedor de prata. Bem, meus irmãos, a prata, o ponto de fusão da água, todos nós sabemos aí rapidinho para dizer que são 100 graus. De fusão não, de fusão é 0 grau, de ebulição 100 graus. É de 98,5 para 100, dependendo da altitude que a gente tiver. E já no caso, a prata, o ponto de fusão da prata são 978 graus centígrados. Ela começa a ficar molinha. A ebulição dá para 1488, mais ou menos, graus Celsius. E quando uma senhora que estava numa classe de senhoras da União Feminina, ao ler isso, ela ficou um pouco preocupada. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Assentar-se-á, mas por que assentar? Então ela ligou para um colega, um amigo da cidade, que era Ourives, e que disse, quando você for derreter prata, eu gostaria de ver. Ele marcou dia e hora, ela foi lá, direitinho, chegou lá, o rapaz disse, olha, já estou com tudo pronto aqui, Candinho já está aqui, o maçarico está aqui, Atenaz está aqui, o pedaço de prata está aqui, então eu vou começar. Nisso virou e puxou um banquinho para sentar. A mulher, como ela é curiosa, disse, mas precisa de um banco? Ele disse, preciso. Preciso porque eu tenho que ficar com o olho fito na peça para não deixar passar do ponto, porque se passar do ponto estraga. E como é que você sabe que chegou ao ponto? Ele, sorrindo, olhou para ela e disse, quando eu vejo a minha imagem refletida nela. Irmãos, nós estamos aqui no mundo para refletir Cristo. Se é que somos de Cristo, porque ele veio para nos purificar. E a temperatura, meus irmãos, é aquela bem alta mesmo, para poder tirar toda a impureza, porque quando a gente aquece um material, um metal, as impurezas descem. Vamos dizer, um ouro dessa minha aliança aqui, e desse meu anel, ele não é ouro puro. 36% só que é ouro, o resto são ligas, várias ligas, para derreter e fazer isso aí. Bom, mas vamos à frente para a gente encerrar. Jesus, ele veio para nos purificar, para que nossas ofertas sejam aceitas por Deus. Que ofertas? Esta oferta inclui tempo, dinheiro, disposição e coragem. Não veio para oferecer prosperidade material, mas a prosperidade espiritual.
vida eterna, esta sim é prosperidade. Quem ofereceu ao próprio Jesus e nos oferece a todo instante prosperidade material é o Satanás. Quando disse ao mestre, te darei tudo, todo esse mundo, se prostrado me adorares. Acontece, meus irmãos, que não é por aí. Quem é o poderoso? Satanás ou Deus? Para simplificar, nós temos que também nos colocar diante de Deus por causa de uma pergunta. A harpa cristã tem um hino de número 340, eu vou ler pelo menos 2 estrofes dele e o refrão para a gente entender uma coisa aqui. A primeira estrofe diz: eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer sou um dos tais? Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais? Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer sou um dos tais? Um dos tais, podes tu dizer também? A última estrofe diz o seguinte: ó, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai, poderás então dizer, sou um dos tais. Aí afirmativamente. Um grupo de pessoas que se intitulam cristãos e se juntam formando uma comunidade que a chamam de igreja e não praticam missões, não é igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus foi instituída por Jesus, o seu cabeça, com uma finalidade que está escrita em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Crentes pertencem pessoalmente a Deus e, como tal, devem cumprir a missão que ele deu. E a missão foi: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E para encerrar, precisamos acordar, arregaçar as mangas e avançar, pois o tempo do fim da colheita está chegando. E quando chegar, Jesus perguntará a mim e a você: mostrem os frutos? Porque muitos irão dizer para Jesus: não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não me falaram de Cristo. Façamos um propósito de orar, contribuir e ir. Quem não puder ir, contribua, ore. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, vemos essa realidade. A igreja foi instituída pelo Senhor Jesus com a finalidade de dar continuidade ao anúncio da salvação. Obra do amor de Deus, chancelada pela morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano que não pratica missões não é cristão. É um não alcançado. O ID não é uma imposição, mas sim um modo de vida. Entendamos o que Pedro 2:9, que já falamos agora há pouco. Não pertencemos mais, não nos pertencemos mais. Pertencemos ao Senhor da vida. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus para cumprirmos a missão
a nós foi dada. Que privilégio! Continuar a missão de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A ninguém mais foi dada esta missão e este privilégio. Missão dada é para ser cumprida. Que nós avaliemos tudo que ouvimos agora e nos coloquemos diante de Deus, prontos para cumprir a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Amém.